Como os irmãos perceberam, todas as músicas que entoamos tiveram como foco o Espírito Santo. Por isso, hoje, nos domingos próximos, vou pregar sobre o Espírito Santo em 3 palavras, como já fiz isso em relação ao Pai. Hoje quero destacar uma dessas palavras, intérprete. Nós temos muitos problemas com a teologia do Espírito Santo, como entendê-lo, especialmente quando ouvimos falar dele na Bíblia como sendo uma pessoa. Como a pessoa habita em nós. É um problema que nós enfrentamos. Outro problema é a experiência do Espírito Santo em nós, sobretudo por causa das disputas denominacionais em torno dos dons espirituais ou dons do Espírito Santo. Fiquei muito feliz participando do culto com as leituras da Bíblia, porque elas foram nos dando um panorama da missão do ministério do Espírito Santo. E nós temos um capítulo dedicado quase que inteiramente ao Espírito Santo. É o capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos, que passo então a ler e fazer um breve comentário para cada conjunto de versículos e em seguida fazer algumas aplicações. Romanos 8, desde o versículo inicial. Estejamos certos que, salvos por Cristo Jesus, nada mais precisamos fazer para ficar livres da culpa, porque já fomos completamente perdoados. Nós fomos perdoados porque o Espírito Santo nos convenceu que somos pecadores e nos convenceu a pedir perdão. A obra, portanto, da salvação é uma obra em que está presente também o Espírito Santo. Versos 2 a 4. O Evangelho da graça de Deus, trazido por Cristo Jesus, nos livrou do pecado e das suas consequências. Como éramos incapazes de nos salvar a nós mesmos, o Deus eterno fez isso por nós, ao enviar o seu próprio Filho Jesus Cristo, que viveu entre nós, como se fosse pecador. Com a sua morte, Jesus foi condenado, porque é necessário que o pecado seja punido. Por causa da cruz, não temos mais nenhuma acusação contra nós. É o Espírito Santo que nos capacita a viver como Cristo viveu e a usufruir da maravilhosa bênção do perdão. Versos 5 a 8. Lembremos sempre que os que não foram salvos por Jesus Cristo têm prazer em satisfazer apenas os seus próprios desejos, mas, diferentemente, os que foram perdoados sentem alegria em se deixarem conduzir pelo Espírito Santo. Quem segue seus próprios desejos prejudica-se a si mesmo, mas quem segue o Espírito Santo vive em paz. Quem segue seus próprios desejos rejeita o Deus eterno, com atitudes contrárias à vontade dele, deixando claro que não o amam. Portanto, é o Espírito Santo que nos convida para uma vida de paz e alegria, longe da idolatria dos nossos desejos e perto de uma vida de amizade com o nosso Deus. Versos 9 a 11. Se realmente somos habitados pelo Espírito Santo, não vivemos mais segundo os nossos desejos, mas de acordo com a vontade de Deus. Demonstramos que somos de Cristo quando nos deixamos guiar pelo Espírito Santo. Quando Cristo vive em nós, não seguimos mais os desejos naturais, porque sabemos que eles nos levam para longe de Deus.
Tendo sido perdoados por Jesus, vivemos a vida em toda a sua plenitude no presente. No futuro, quando morrermos, o mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus nos trará de novo a vida. Por causa do Espírito Santo que habita em nós, viveremos eternamente. Esse Espírito dentro de nós, portanto, nos guia. Versos 12 a 17. Somos humanos, mas não temos que fazer tudo o que os seres humanos fazem. Ao contrário, temos que rejeitar o jeito de viver que, embora predominante, conduz à morte. Viveremos realmente bem se, guiados pelo Espírito Santo, dissermos não aos desejos naturais. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. No passado, sem Cristo, éramos naturalmente escravos dos nossos desejos, os quais nos governavam e nos dominavam. Na morte de Cristo na cruz, fomos adotados pelo Deus eterno, a quem podemos chamar de nosso Abba, isto é, nosso Pai. O próprio Espírito Santo nos lembra que somos filhos do Deus eterno. Como filhos, somos herdeiros de Deus, como Jesus é. Jesus morreu e ressuscitou. Nós também morreremos e ressuscitaremos. Toda a nossa esperança vem por causa da presença em nós do Espírito Santo. Versos 18 a 25. Diante dessa promessa, não coloquemos o foco no sofrimento, mas na alegria que sentiremos na eternidade. Por ora, esta realidade é ainda uma promessa cuja concretização aguardamos. Por ora, não conseguimos compreender as coisas mais profundas, porque Satanás nos escraviza à superficialidade. Prosseguindo, versos seguintes, em que podemos então concluir e perceber toda a beleza, toda a grandeza daquilo que nós estamos percebendo, vivenciando de modo muito feliz com essa compreensão daquilo que nós podemos ser, daquilo que nós podemos realizar. Versos 26 a 27. De fato, somos fracos, tão fracos, que não sabemos orar. Mas nós não precisamos ficar desesperados. O Espírito Santo nos ajuda a orar. Ele mesmo toma o nosso lugar e pede por nós junto ao Deus eterno. Quando Ele ora conosco, não conseguimos entender suas palavras, porque Ele fala o idioma divino. O Deus eterno sonda os nossos corações e sabe o que o Espírito Santo está dizendo quando pede por nós. Seus pedidos estão sempre em harmonia com a vontade de Deus. É por isso que mesmo no momento difícil, no vale das dificuldades, como usou a expressão o pastor André agora há pouco, nós não nos desesperamos. Versos 28 a 30, é maravilhoso saber que o Deus eterno faz com que todos os acontecimentos da vida contribuam para o bem daqueles que o amam. Por amor, o Deus eterno desejou que vivêssemos na plenitude da sua vontade. Tendo aceito o seu convite, o Deus eterno começou conosco um relacionamento planejado para que nossa vida seja como a de Jesus Cristo, a quem imitamos como nosso irmão mais velho. Amados, fomos desafiados a essa nova vida plena de perdão e segurança. E nós só conseguimos imitar a Jesus porque o Espírito Santo nos ajuda. Os versos finais, que são uma espécie de doxologia. Diante das maravilhas do amor de Deus, ficamos sem palavras. Versos 31 a 39. O Deus eterno está ao nosso lado. Quem o desafiará? O Deus eterno enviou o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar sem que merecêssemos. Podemos continuar confiando nele.
somos amados por Deus e libertados por Ele. Quem ousará nos acusar de novo? Fomos perdoados por Deus. Quem agora nos condenará? Nunca nos esqueçamos que Jesus Cristo morreu, ressuscitou, voltou para o céu e cuida de nós. Nada nos pode afastar do amor de Cristo. Eu quero então sublinhar os versos 26 e 27, os quais releio. De fato, somos fracos, tão fracos que não sabemos orar. Essa é a ideia que estou querendo aqui então apresentar aos irmãos. Nesse comentário, vou ler então de novo o texto. De fato, somos fracos, tão fracos que não sabemos orar. Mas não precisamos ficar desesperados. O Espírito Santo nos ajuda a orar. Ele mesmo toma o nosso lugar e pede por nós junto ao Deus eterno. Quando Ele ora conosco, não conseguimos entender suas palavras, porque Ele fala o idioma divino. O Deus eterno sonda os nossos corações e sabe o que o Espírito Santo está dizendo quando pede por nós. Seus pedidos estão sempre em harmonia com a vontade de Deus. Por nossa fragilidade, por nossas limitações, por nossas dificuldades de compreensão, nós não sabemos orar. Não sabemos orar porque nós não nos conhecemos. Não sabemos orar porque nós não conhecemos o futuro. Nós não sabemos orar porque nós duvidamos. E eu fico aplicando isso à minha própria vida. E penso que você pode fazer o mesmo com você. Quantas coisas, vamos chamar de coisas, eu peço, nós pedimos, achando que é a melhor coisa do mundo para nós, e passado algum tempo percebemos que não era. Nós não conhecemos o futuro. Nós, no máximo, podemos dizer que isso aqui agora é bom para mim, mas nunca para mim hoje à noite, para mim amanhã, para nós no mês que vem, no ano que vem. Nós não sabemos, mas nós pedimos, e muitas vezes somos muito objetivos, não estamos errados. Errados estamos se determinarmos o que Deus deve fazer. Mas nós não precisamos ficar desesperados. Mesmo não sabendo orar, devemos continuar orando. E o Espírito Santo nos ajuda a orar. Jesus nos garantiu que às vezes o próprio Espírito Santo coloca em nossos lábios as palavras que naturalmente nós não diríamos. Essa nossa ignorância de não saber orar não é para nos levar ao desespero, mas para nos levar a orar cada vez mais. Porque não estamos sozinhos na nossa oração. Este é o mistério. Toda oração é trinitária, porque envolve o Pai, a quem oramos, o Filho, em nome de quem nós oramos, e o Espírito Santo, que é o nosso intérprete na oração. Não sabemos muito sobre Trindade. É um tema demais complexo para o nosso entendimento, pelo menos para o meu entendimento. Mas nós sabemos por experiência que oramos ao Pai, em nome de Jesus, e o Espírito Santo nos interpreta. Toda oração, portanto, é uma oração trinitariana. Há pessoas que oram ao Senhor Jesus, ó Senhor Jesus,
e todo o tempo é uma oração a Jesus. Não está incorreto, mas penso que se perde essa dimensão da Trindade participando da nossa oração. Mas não é nenhuma crítica, nenhum comentário desairoso a quem ora a Jesus. Não é isso que estou dizendo que devemos em nossa oração cuidar para que de fato ela seja trinitária. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo em ação junto conosco. Mais ainda, o Espírito Santo toma o nosso lugar na oração. E aqui mais uma vez eu preciso fazer uma pequena explicação sobre a palavra Espírito Santo. Ela aparece no Antigo Testamento como vento, ruar, vento, tal como da natureza. O Espírito Santo é o vento de Deus. No Novo Testamento aparece também essa ideia de pneuma, de ar, de vento, mas também é usada uma outra palavra, parácletos, paracletou ou paraclitou, conforme a transliteração que se faz. O que é o paracleto? Algumas versões, por exemplo, trazem como advogado. E está, de certo modo, correto. Só que o advogado do tempo romano é um pouco diferente do advogado do tempo moderno. Talvez a melhor expressão seria um assistente do advogado, não propriamente o advogado, e que às vezes tomava o lugar do advogado. Esse é o paráclito, uma palavra grega, que indica claramente alguém que fala pelo outro, como se fosse um procurador, como se fosse um preposto, para usar os termos que nós atualmente empregamos. É por isso que estou dizendo, então, que em nossa fraqueza, esse paráclito, ou nos sopra ao ouvido o que temos para dizer, ou fica do nosso lado e toma a palavra e ora em nosso lugar. Isso é o paráclito, usando aqui a terminologia jurídica do direito romano. O Espírito Santo, em nossa oração, toma o nosso lugar e pede por nós junto ao Deus eterno. Então, quando Ele ora conosco, não conseguimos entender as suas palavras, porque o Espírito Santo fala o idioma da Trindade. Esses gemidos inexprimíveis que as versões trazem, está corretíssima essa expressão, pode gerar diferentes interpretações, como orar de um modo emotivo, orar de uma maneira fora de controle, mas não é essa a ideia, é inexprimível, porque nós não conseguimos alcançar e não conseguimos orar do mesmo modo, porque somos humanos, e o Espírito Santo é divino. O Deus eterno sonda os nossos corações e sabe o que o Espírito Santo está dizendo quando pede por nós. Aqui, penso que é um dos aspectos mais profundos do ministério interpretativo, podemos dizer assim, do Espírito Santo. Eu tenho meus desejos, as minhas características, as minhas peculiaridades, e o Deus eterno me vê como eu sou, profunda e verdadeiramente como eu sou. Quando o Espírito Santo ora por mim, ele fala de um modo tal que o Deus eterno compreende, porque foi traduzido o que eu disse na linguagem divina. Para quê? Para que o meu pedido esteja em conformidade com a vontade de Deus, com o propósito, prefiro essa expressão, de Deus. Eu peço algo, mas isso que eu peço está de acordo com o propósito de Deus para mim? Ou, em outros termos, isso que eu peço é realmente bom?
esse é o papel do Espírito Santo. Muitos aqui conhecem o processo de interpretação ao mesmo tempo de alguém falando em outro idioma. Alguém aqui está falando e tem outro ao lado fazendo a versão ou interpretação simultânea. Muitas vezes, porém, o orador, o pastor, o pregador, que não nos conhece, fala algo que não faz sentido para nós. O intérprete não só traduz, como adapta aquilo que nós estamos, o pregador dizendo e nós ouvindo, para que faça sentido. Então, quando eu oro, e aquilo que eu oro não faz sentido, ou aquilo que eu oro não está em conformidade com o propósito do Deus eterno, o Espírito Santo pega o meu conteúdo, sabendo da minha fragilidade, da minha dificuldade, da minha ignorância, e leva um outro conteúdo. Esse conteúdo de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o propósito de Deus. Então, se completa e se complementa. Mas eu quero agregar um outro elemento para que nós também entendamos isso. Há muitos anos, quando eu estudei comunicação, na Escola de Comunicação da UFRJ, o livro-texto naquela época, anos 70, era um livro intitulado Processo da Comunicação. O autor era David Birlow. Um livro muito interessante, nunca esqueci daquele livro. E ele mostrava, então, o que é a comunicação. A comunicação é o seguinte: eu estou aqui, vou mostrar o que é comunicação. Eu estou aqui, eu falo português. Você entende? Entendo. Se eu falar uma outra língua, alemão, que eu não falo, você já não vai entender. Tem que tomar cuidado, que o pessoal hoje é muito avançado, né? Se eu falo que é inglês, você vai dizer, isso aí eu sei. Não, tem que tomar muito cuidado com as escolas bilíngues, né? Mas alguns aqui estudam em escolas que falam francês, que falam alemão e também inglês e francês e outros idiomas. Bem, eu tenho uma história. O Mateus também tem uma história. A minha é um pouco mais longa, por razões óbvias, dele é um pouco mais curta, por razões óbvias. Eu tenho um vocabulário, porque eu já li muitos livros. Ele também tem um vocabulário, porque ele também já leu livros. Já ouviu dos seus pais as palavras, eu também ouvi dos meus pais. Então, o que eu tenho que fazer para que nós nos entendamos? Eu tenho que buscar as palavras que façam sentido para mim e façam sentido para o Mateus. Se eu usar, por exemplo, uma palavra que ele não sabe o significado, não houve comunicação. Porque a comunicação, portanto, tem, esse é o processo, a emissão. Eu digo. E tem a recepção. O outro ouve. E aí a gente sabe que as confusões acontecem. Nem sempre a pessoa ouve aquilo que eu disse. Porque nem sempre eu consegui me comunicar de uma maneira que os dois mundos, o meu mundo de palavras, de significados, e o mundo dos meus ouvintes ou do meu ouvinte se encontrem. Então, nesse livro do David Birlow, ele faz uma representação de um desenhozinho. Aqui tem um círculo, eu, o emissor. Aqui tem outro círculo, o receptor. O que é a comunicação? É juntar os dois círculos de tal modo que eles se encontrem. O emissor continua sendo emissor, o receptor continua sendo receptor, mas tem um ponto aqui em que eles estão juntos e falam a mesma língua, isto é, eles se compreendem, os universos se encontram, não há nenhuma distância entre esses universos, então aí houve comunicação.
O Espírito Santo, portanto, completa o processo de comunicação entre duas pessoas, o ser humano e o Deus eterno. Nós, humanos, somos os emissores da oração. O Deus eterno é o receptor da oração. E o Espírito Santo conduz o processo, levando e trazendo palavras. Ele é, então, o nosso intérprete. Mais que o nosso intérprete, como eu já disse, ele também altera o conteúdo do que dizemos, já que não sabemos orar. Ele adapta, altera, muda esse conteúdo para que ele seja conveniente e adequado e esteja em harmonia com o propósito de Deus para nós. Penso que isso nos leva a pensar um pouquinho no nosso modo de orar. Nosso modo de orar, meu, o seu, é basicamente o seguinte: nós temos uma listinha escrita ou em nossa mente. Ó Deus eterno, aqui estou na tua presença, orando a ti agora, confiando na tua bondade, fazemos aquela introdução. Mas agora então eu quero lembrar da irmã fulano de tal, que está internada do CTI. Agora eu quero lembrar daquele nosso irmão que está há muito tempo se recuperando, porque teve um acidente muito grave e está em casa numa longa restauração. Agora eu quero lembrar daquela irmã que recebeu um diagnóstico da sua saúde e não é muito favorável. Agora aquela irmã que está sendo ameaçada de perder o seu imóvel por um problema jurídico fora do controle dela. Uma lista. Mas o que é que Deus quer, de fato, para cada uma daquelas pessoas? Ouso dizer, será que a saúde, a restauração da saúde para aquela pessoa é realmente uma coisa boa? É por isso que a nossa oração tem que estar de acordo com a vontade de Deus ou de acordo com o propósito de Deus. E o Espírito Santo faz com que esteja. Vamos imaginar, meramente a imaginação. Eu oro e digo, ó Deus eterno, abençoa a situação A ou B, a pessoa X ou Z, e o Espírito Santo pega a minha oração e diz, Pai, Ele está dizendo o seguinte, faz na vida daquela pessoa se cumprir o teu propósito, que pode ser que não seja a mesma coisa que eu estou pedindo, nem o que aquela pessoa está pedindo. Por isso que nós podemos, eu e você, crescer, vamos chamar de arte, na arte de orar. Muitas vezes, isso é bastante disseminado, nós temos uma perspectiva um pouco mágica da oração. Eu tenho que orar certo. Se eu orar certo, Deus vai me responder. Deus nunca vai nos responder, porque eu não sei orar certo. Eu não conheço nem o meu presente, nem quem sou eu, nem o meu futuro. Como é que eu vou orar certo? A minha oração é, ó Deus, eis aqui o meu desejo. Não sei se é bom. Faça aquilo que é bom para mim. Cumpra-se na minha vida o teu propósito. Seja feita na minha vida a tua vontade. E o Espírito Santo, então, nos ajuda a entender qual é a vontade de Deus. Ah, mas isso é conformismo. Bem, é um conformismo não com o acaso, não com o destino, mas é um conformismo com o propósito de Deus, que profundamente nos ama e nunca fará alguma coisa que não seja realmente boa para nós. Por isso que a oração não é fórmula, não é um conjunto de palavras que sempre dizemos as mesmas palavras,
não há poder em quem ora. Que se eu tivesse poder para fazer, eu não orava, eu resolvia. Como eu não sei, não tenho esse poder, eu oro e entrego. Por isso que a oração, repetindo-me e caminhando para o final, é sempre trinitária. O Deus eterno nos dá o privilégio de levar a Ele as nossas necessidades e dificuldades. Quando levamos, o Espírito Santo filtra aquilo que nós dizemos, adapta aquilo que dizemos, porque o Espírito Santo sabe o que é que o Pai Eterno deseja para nós. Então Ele leva a nossa oração. Então há um encontro entre nós, o Pai, a quem oramos, o Filho Jesus, em nome de quem oramos, e o Espírito Santo que nos interpreta nos nossos desejos e palavras. Meu propósito, basicamente, com essa mensagem é duplo. Primeiro, entendermos mais claramente o papel do Espírito Santo quando nós oramos. Quando nós oramos, se eu posso usar essa expressão, nós movimentamos o céu. Nós movimentamos Pai, Filho e Espírito Santo. É um pouco de exagero, eu sei, só para ilustrar isso. E o Espírito Santo tem um papel absolutamente essencial. Se eu pudesse dizer, eu diria, não há comunicação em nossa oração com Deus eterno sem a atuação do Espírito Santo. Mas também, lhe lembrar que o Deus eterno tem para nós uma vontade que nós cantamos, que é boa, perfeita e agradável. Mas quando essa vontade, por vezes, não se encaixa com a nossa, nós ficamos decepcionados. Orei tanto para o irmão A, o irmão B ficar curado, e ele não curou. Deus não ouviu a minha oração. Ouviu. Não a minha oração, mas aquela oração que o Espírito Santo interpretou. Eu nem sei o que chegou lá, mas foi essa a quem Deus ouviu. Então eu preciso cada vez mais conhecer o Espírito Santo. Estou falando para mim mesmo. Eu estou com um desafio tremendo de tratar do tema pneumatologia no culto das 5 horas. Lá é outro tipo de abordagem, mais teológica, mais conceitual. Muito difícil falar do Espírito Santo. Nós vimos aqui a dificuldade de cantarmos aquele lindíssimo hino sobre o Espírito Santo. Vem, maravilhoso o hino, mas nós não conhecíamos. Há pouquíssimos hinos sobre o Espírito Santo. Nós falamos muito pouco sobre o Espírito Santo, como se fosse uma pessoa de segunda classe na Trindade. Mas sem Ele, nem o mundo seria criado, e nós não seríamos salvos, porque Ele foi que nos convenceu que somos pecadores, porque naturalmente nós nos achamos certos, mas é o Espírito Santo que diz, não, não é isso, o seu desejo não pode comandar você, o que tem que comandar você é o Espírito Santo, porque Ele que guia você, e todo aquele que é filho de Deus é guiado, linda expressão, Paulo diz isso aqui, diz também em Gálatas, pelo Filho de Deus. Eu quero então, a essa luz, pedir que nós cantemos a primeira e o estribilho do Vem. Vamos ficar em pé, muito bonito, mas realmente a letra, a melodia é pouco conhecida nossa. Mas esse hino, depois se você puder captá-lo, ele tem toda uma teologia do Espírito Santo. Eu vou continuar falando sobre o Espírito Santo Consolador, o Espírito Santo Encorajador, são as 3 palavras, mas hoje eu quis destacar essa dimensão do Espírito Santo como nosso intérprete. Então, irmão, irmã, fique tranquilo. Você não sabe orar como convém, mas não se preocupe, o Espírito Santo sabe orar como convém. Ore
Ele dá um jeito de tudo se resolver e tudo ficar dentro do propósito de Deus. Então nós lemos texto, nós gostamos muito, que Deus faz com que todos os acontecimentos da vida acabem sendo bons para nós, por causa do Espírito Santo de Deus, o nosso guia.